muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Olá amigos, olá amigas, começando a partir de agora o podcast Cangaço na Serra. Esse podcast que vai trazer informações sobre a história do cangaço em Serra Redonda. Pois é, isso mesmo, serão 3 séries especiais falando sobre o cangaço, a contextualização desse fenômeno cultural regional de todo o Nordeste. Pois é, a gente vai viajar sobre a história do cangaço em Serra Redonda, claro, sem deixar de pontuar, né, o cangaço na Paraíba, no Nordeste. Para me ajudar no podcast de hoje, eu recebo posso dizer assim, os amigos Johnny Penha, Dário Machado. Dário é historiador, professor, estudioso no assunto do cangaço em Serra Redonda, responsável por descobrir inúmeras histórias que vão, de certa forma, trazer você aqui para ouvir e ficar atento. E tem muita história, viu? Do outro lado, também Johnny Penha, também estudioso na área, curioso, e vai contribuir também com todo o seu conhecimento aqui sobre o cangaço em Serra Redonda. Primeiramente, saudar os amigos aqui presentes, desde já agradecer pela presença. Dário, e aí, vamos conversar muito sobre o cangaço? Olá, Anderson Lira. Olá, meu amigo Johnny Penha. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui para conversarmos acerca do cangaço. Temos muito a conversar e muito também a se desdobrar durante esse tempo do nosso podcast. Pois é, Johnny, seja bem-vindo e vamos embora, né? Falar sobre cangaço. Muito obrigado, vamos embora. Vamos falar desse tema aí polêmico, algo que aconteceu no Nordeste, aqui em Serra Redonda, e que chama muita atenção de quem curte e gosta do assunto. Pois é, como eu falei, nesse primeiro episódio a gente vai contextualizar, até chegar ao cangaço em Serra Redonda, claro, tem uma história por trás gigante, né? O cangaço na Paraíba, ou em todo o Nordeste, é um fenômeno iniciado nas primeiras décadas dos anos 1800. O cangaço tomou o sertão do Nordeste e por aqui se estabeleceu por cerca de um século. Antes, morreram e findaram suas façanhas. Lampião e seu bando, o mais conhecido cangaceiro, teve passagens pela Paraíba e as suas raízes do cangaço chegaram também à Serra Redonda. Até hoje ninguém consegue chegar a um denominador comum. Heróis, bandidos, tem muita história por trás disso tudo. O mais famoso cangaceiro na Paraíba, Antônio Silvino, também tem sua história e muitos não sabem, mas Antônio Silvino também tem sua história aqui em Serra Redonda. Dário, eu começo falando sobre o seguinte, essa pergunta se faz a todos os historiadores. O cangaço no Nordeste, enfim, é um fenômeno do banditismo ou do heroísmo? O cangaço ele está subdividido na opinião de alguns. Alguns vão achar os cangaceiros na figura de um herói, outros na figura de bandido. Eles eram filhos do seu tempo, eles eram dentro de um contexto político, social e econômico, estavam inseridos, mais uma vez eu vou repetir, vai ficar redundante, mas como filhos do seu tempo. Eu não tenho condições de dizer que eram apenas bandidos quando forças armadas patrióticas necessitam do trabalho desses cangaceiros, legitimando esse trabalho e até mesmo dando uma patente de capitão. Então nós ficamos em dúvida, eram só bandidos ou eram só heróis? Vamos deixar a interrogação dar continuidade às décadas e séculos vindouros. E assim a gente continua essa saga, né, de tentar descobrir se é cangaceiro, o cangaceiro é bandido, é herói. Johnny, vocês já perceberam que tem um sotaque carioca e passou muito tempo no Rio de Janeiro. Johnny, qual a impressão que os cariocas têm? Se em algum momento você já conversou com alguns sobre essa questão do cangaço no Nordeste? Pois é, o cangaço no Nordeste, na visão de quem mora na região Sudeste, é quase como se fosse uma milícia, né? São aqueles grupos paramilitares que fazem suas leis, que têm suas regras, que para muitos são heróis e para muitos também são bandidos. Então, assim, são histórias que se unem, épocas diferentes, claro,
porém são histórias muito parecidas. Daí então surge-se essa curiosidade da minha parte para cada vez mais entender cada vez mais o sentido do cangaceiro no nosso país. Muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Para a gente se aproximar um pouco mais de Serra Redonda em relação ao cangaço aqui na cidade, a gente tem que passar por nomes do cangaço na Paraíba. Antônio Silvino, Dário, era um desses cangaceiros, esses expoentes do cangaço em terras paraibanas, que, relatos históricos e comprovados, teve seu fim de vida aqui bem próximo, a Campina Grande. Qual é essa relação do Antônio Silvino na Paraíba? E a gente já começa a introduzi-lo aqui em Serra Redonda. E Anderson, Antônio Silvino, ele é o cangaceiro mais importante do Nordeste brasileiro. Eu faço apologia a Antônio Silvino quando se trata de cangaço, porque Antônio Silvino ele é o protótipo do cangaço. Lampião, na verdade, que vem após Antônio Silvino, já pega, Johnny, o cangaço pronto, a ideia de cangaço pronta. Mas quem realmente inicia-se criando um bando vai ser Antônio Silvino, que já vem de um tio dele chamado Silvino Salas. O nome dele não é Antônio Silvino, na verdade. Esse Silvino ele agrega, né, vindo do tio dele. Então, Antônio Silvino é o governador dos sertões. Antônio Silvino, ele é o cangaceiro mais importante do Nordeste brasileiro. Eu não estou dizendo aqui que Lampião não seja, mas Lampião recebeu um enfoque muito maior, uma fama muito maior. Mas Antônio Silvino, realmente, se eu pudesse contextualizar, eu dizia, ele é o cara. Há relatos que Antônio Silvino era mais sanguinário do que o próprio Lampião, ou isso é conversa daquelas histórias que a gente ouve também? É porque, na verdade, na história do banditismo brasileiro, vem muito a questão do disse-me-disse, do ouvir falar. A gente acrescenta a história a algumas coisas, né? Mas Lampião foi um tanto sanguíneo, como também foi Antônio Silvino. Eu acho que isso estava, vamos dizer assim, como uma regra de quem entrasse no cangaço, né? Essa pacificação, ela não é tão bem vista por ninguém, embora que Lampião ele não era aquele homem tão bravo, muito calmo, muito tranquilo, até na sua fala, doce e meiga. Não tem quem dissesse quem era ele. Você falando isso levanta uma polêmica, né, Johnny? Que a gente conhece Lampião como um caba ruim. É verdade, porque o que eu acredito, e amigo Dário, é que, assim, Lampião tem sim a sua importância no cangaço, mas como o Dário até estava ressaltando aqui, Antônio Silvino foi, digamos assim, aquele que começou, aquele que foi um ícone em matéria de cangaço. Só que o Lampião é como se tivessem trabalhado a mídia dele, né? É aquele cara que colocam o foco, como se ele fosse tudo aquilo. O cangaço começa com o Lampião. Ele teve sim a sua importância, né, diante dos cangaceiros, mas a gente está aqui para justamente trabalhar isso, que existe um antes, existe aquele que deu início a toda a história dos cangaceiros. Pois é, e a gente vai continuando falando sobre o cangaço aqui na Serra, e a gente já começa a partilhar a questão aqui em Serra Redonda, Dário. Antônio Silvino esteve em terras serra-redondenses. Isso é verdade ou mentira? Verdade, comprovada. Antônio Silvino esteve, não foi só uma vez em Serra Redonda. Antônio Silvino passou por aqui várias vezes. Antônio Silvino tinha contato com vários serra-redondenses. Ou seja, Antônio Silvino, ele também conheceu as nossas terras serra-redondenses. E os cangaceiros de Serra Redonda, quem são eles? Onde nasce a perspectiva, a origem de ter cangaceiros aqui em nosso município? E quem são eles, Dário Machado? Você, como historiador, que estuda bem isso, traz pra gente toda essa história. E Anderson, é importante ressaltar aqui, John, que o cangaço ele se dividiu em vários bandos, né? E dentro desses bandos, nós vamos encontrar o bando, na década de 40, de Zé Luiz, né? Esse bando,
era onde estava inserido o cangaceiro Manuel dos Prazeres, que é Serra Redondense. E, pasme, mas esse trazia na sua alcunha o codinome de Demônio. Né? E ele não era só conhecido como Manuel dos Prazeres, Demônio, mas também como Ageu, que era um dos nomes que ele levava consigo durante a sua saga do cangaço. Que a gente conhece muito os cangaceiros pelos codinomes, né? Exatamente. Tem vários codinomes. Exatamente. E Ageu era um desses de Manuel Prazeres. Então o cangaço da Serra tem essa origem ali em Ageu e Manuel Prazeres? O cangaço da Serra, eu não vou dizer que tem origem nele, Anderson. Por quê? Porque Antônio Silvino é bem antes de Manuel Prazeres. Antônio Silvino já vinha para a Serra Redonda. Um dos bandoleiros chamado também Jararaca, que já é da época de Antônio Prazeres, ele não é o Jararaca de Lampião. Ele também, em um assalto, em um dia de sábado aqui na cidade de Serra Redonda, ele logo depois é preso. Né? Então, assim, existe levas de cangaceiros no decorrer do tempo aqui em Serra Redonda. Manuel Prazeres, eu já vou dizer que ele é um dos últimos. Mas para nossa história, talvez seja o mais importante de comentar. Ageu, como é o nome? Demônio, Manuel Prazeres, foi o responsável por deixar na história um fato lamentável e triste e, digamos, comum para o mundo do cangaço. A chacina das 3 irmãs que foram brutalmente assassinadas pelo cangaceiro Manuel Prazeres e seu bando aqui na cidade e, claro, marcou tudo isso. Mas a gente vai contar toda essa história, dessa chacina dessas 3 irmãs. Teve até corte para tirar a aliança, corte de dedo. Pois é, a gente vai contar tudo isso. No próximo episódio, vocês estejam atentos, que a gente conta isso no próximo episódio, tudo direitinho sobre essa chacina aqui em Serra Redonda, que marca a história do cangaço em nosso município, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de contextualização do cangaço. E fiquem ligados que no segundo episódio a gente traz a história da chacina das 3 irmãs cometida pelo cangaceiro Manuel Prazeres. A gente volta e vocês vão estar atentos a essa história que vai arrepiar, viu? Estou dizendo a vocês. Em honra ao pai, no juramento fiel, teve um destino cruel, Virgulino Lampião. Este podcast é uma produção para a disciplina de rádio no estágio do curso de jornalismo da UEPB, sob a supervisão do professor Raul.